Abra suas Bíblias ou atentem para o que está escrito em Daniel capítulo 4, versículo de número 27. E quero, irmãos, introduzir essa palavra dizendo da experiência que tive ao passar por esse texto, que o Espírito Santo me chamou a atenção aqui. Achei muito interessante, e daí resolvi intitular essa mensagem com cuidado, você está em perigo. E vou me explicar aqui. Quando eu li Daniel capítulo 4, 27, são os conselhos de Daniel dando a Nabucodonosor por conta do sonho que Daniel estava revelando, o segundo sonho que Daniel estava revelando a Nabucodonosor. E desta vez um sonho em que a concretização dele, Nabucodonosor ia sofrer muito. E não quero entrar no detalhe do sonho, eu quero entrar no detalhe do que Daniel diz para Nabucodonosor, e a partir daí chamar a atenção de que por que você está em perigo. Portanto, ó rei, diz Daniel no capítulo 4, versículo 27, aceita o meu conselho, renuncie os teus pecados, a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. O que esse texto tem a ver com cuidado, você está em perigo? Irmãos, olha o que aconteceu comigo, de uma hora para outra, passando por esse texto, nas minhas experiências que tenho de leitura bíblica, me veio uma preocupação assim, que eu creio que todos nós deveríamos ter. Por que estamos correndo perigo e quem está causando esse perigo para nós? Viver já é perigoso, mas eu quero dizer, existem algumas pessoas perigosas próximas de você, e essas pessoas não têm noção do perigo que elas estão causando, e você também não tem noção do perigo que você está causando a ela. Por quê? Por conta da preocupação que Deus tem nos nossos relacionamentos e nos níveis dos nossos relacionamentos. E foi de propósito que me veio de novo na memória um outro texto com a preocupação de Deus, e já me explico por que estou indo nessa direção. Quando Isaías vai exortar a nação sobre o jejum, olha como ele faz. Isaías 58, versículo de 5 a 9, bem rapidinho. Será este, Isaías 58, de 5 em diante, será esse o jejum que escolhi? Apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, preste atenção, não é este. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? O Senhor está perguntando. O jejum que eu quero não é este, que você faça isso. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Eu espero que o Espírito já esteja te dando uma direção assim, para que lado que o pastor vai? Vou dizer. A Bíblia traz o conteúdo do julgamento das nações. Olha o que Jesus faz quando ele vai falar no dia do julgamento. Mateus capítulo 25, versículo de número 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial.
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermos e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou como te vimos com sede e te demos de beber? Irmãos, é impressionante como tudo está ligado. Por que estou em perigo? Porque preciso parar e começar a compreender se eu estou realmente no centro da vontade de Deus, dentro da expectativa que o Senhor tem da minha vida. Por isso que você vai descobrir isso quando você começar a perguntar para Deus: estou fazendo o certo com as pessoas que estão me expondo em perigo? E quem são as pessoas que estão te expondo em perigo? Aquelas pessoas que te comprometem diante de Deus, aquelas pessoas aonde o Senhor tem uma expectativa de que você evidencie no relacionamento que você tem com estas pessoas, de que você é um crente em Cristo Jesus, de que você crê em Deus e de que você quer ter um compromisso bíblico com o Senhor. Por isso é que você está em perigo. E os níveis de periculosidade está relacionado exatamente ao nível de intimidade. Vou dizer-vos: primeiro indivíduo que te coloca em risco, você mesmo. Há uma ordem bíblica sobre como você deve tratar você mesmo. Está no segundo mandamento, quando a Bíblia diz em Marcos 12:31, o segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Você tem um compromisso de se amar a tal ponto de que a vontade de Deus faça parte da sua prioridade na sua vida. E daí, amar a si mesmo vai levar você então a se posicionar assim, ó. Os amantes de si mesmo aqui, que precisam amar direito a si mesmo, quero me dirigir aos solteiros. Você que ainda mora com seus pais, os seus pais estão colocando você em risco, porque a maneira com que você está se relacionando com eles é a maneira que você vai sofrer consequências negativas ou positivas vindas do Senhor. Os pais colocam os filhos em risco se os filhos não se posicionarem de maneira correta diante deles, segundo a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Quando você abre a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, você vai encontrar assim: olha, para os solteiros, filhos, obedeça os seus pais no Senhor. E não importa, tá, se você mora sozinho, onde teu pai está morando, onde tua mãe está morando, eles são alvos da sua honra e da sua obediência. Obedeça os seus pais do Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Solteiros têm esse compromisso com seus pais. Aos casados, olha aqui para mim. Maridos, a sua esposa te expõe a sério risco. Ah, pastor, isso eu já sei. Não, a minha também, mas eu estou falando biblicamente. Gente, quando nós falamos assim, de que você está correndo risco, e que as pessoas que fazem parte do seu ciclo de intimidade te expõem espiritualmente diante do Senhor, te expõe espiritualmente diante do mundo das trevas. Então, maridos, olha aqui para mim. A Bíblia tem uma ordem para que lá em Efésios capítulo 5, versículo 28 a 29, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo,
antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. A esposa expõe muito o marido a riscos espirituais, quando ele, e ela não tem nada a ver com isso, quando ele não se posiciona dentro da expectativa de Deus nesse sentido. As mulheres vice-versa. É interessante, irmãos, achei um versículo só na Bíblia, eu falei, eu preciso pincelar esse versículo aqui, porque o apóstolo Paulo, Pedro, vai falar sobre, todas as vezes que vai falar sobre o papel da mulher, ele manda que as mulheres respeitem, não entra a expressão amar, me parece que é subentendido, mas graças a Deus que lá em Tito, capítulo 2, versículo 4, diz assim, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos. E o padrão é, maridos amar as mulheres como Cristo amou a igreja, e as mulheres se submeter aos seus maridos como a igreja se submeteu a Cristo. Então, a mulher expõe muito o marido diante de Deus, e o marido expõe muito a mulher diante de Deus. Por isso é que o Espírito Santo me chamou a atenção quando Daniel estava aconselhando Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, a cuidar de pessoas. Falou, olha, para de ser injusto, vai acudir os necessitados. Então me parece que eu estou correndo risco, quando eu fico anestesiado e não me preocupo como que estou tratando as pessoas, e principalmente as pessoas em que há um compromisso bíblico, literalmente, na expectativa de Deus, para que eu as trate de forma em que eu deixo bem claro, eu honro a Deus no meu relacionamento contigo. Casados que têm filhos, a Bíblia diz assim, pais, não irritem os teus filhos, antes criem no segundo a instrução e conselho do Senhor, Efésios 6,4, mas em Colossenses já sei uma coisa mais legal ainda, Colossenses 3,21, pais, não irrite os seus filhos para que eles não desanimem. Interessante, né? Os filhos expõem aos pais, espiritualmente, quando esse não se posiciona na expectativa de Deus. Por que você está correndo perigo? Você está levando uma vida tão no natural que você não está parando para se preocupar. Qual é a expectativa de Deus do relacionamento que eu tenho com os meus pais? Qual a expectativa de Deus no relacionamento com a minha esposa ou com o meu esposo? Qual a expectativa de Deus no relacionamento com os meus filhos? Então você está correndo risco quando isso passa de uma maneira em que parece que as coisas têm que andar do jeito que você acha certo, do jeito que você se sente melhor. Não, tem um padrão bíblico. Daniel simplesmente chamou a atenção do homem mais poderoso da terra para que ele parasse com tudo que ele estava fazendo e fosse se preocupar com pessoas. E eu de propósito coloquei aqui então as pessoas mais comprometedoras de nossas vidas. Então os pais têm que tomar muito cuidado para na sua maneira de cuidar, de tratar os seus filhos, além de não irritá-los, não desanimá-los na fé, no seu compromisso com Deus. Igreja, irmãos, pensa num lugar em que realmente as pessoas nos comprometem muito. Essa pessoa que está sentada do seu lado, seu irmão de fé, é uma pessoa que é um perigo para você, se você não estiver se relacionando direito com ela. Há um risco muito grande da sua despreocupação, de você não se sentir nem um pouquinho preocupado qual que está sendo a sua postura, você ainda precisar se converter. Você é apenas um religioso que acha legal seguir o Evangelho, mas o Evangelho não faz muita diferença na sua vida. Jesus, preocupado com isso, disse aos seus discípulos, quando ele fala de um novo mandamento em João capítulo 13, versículo 34 a 35, ele diz assim, um novo mandamento lhe dou, amem uns aos outros, não é mais o amor ao próximo, é para que amássemos uns aos outros, e o padrão de Jesus é como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E qual é a consequência disso? Porque o meu irmão
é um indivíduo que me compromete diante de Deus? Por que eu estou correndo risco nos meus relacionamentos aqui? Porque a minha preocupação, a minha busca de excelência nisso, vai fazer com que o Evangelho alcance pessoas. Olha o que a Bíblia diz nesse mesmo mandamento, no versículo de número 35, como Jesus diz assim, ó: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não tem um testemunho melhor. Não tem o melhor testemunho senão um bom relacionamento entre nós. E não tem o pior testemunho senão um mau relacionamento entre nós. E a igreja, irmãos, ela existe para isso, para exercitarmos, para praticarmos o que está escrito aqui. As pessoas de um modo geral. Então nós temos a pessoa mais grave, você, os solteiros aí, seus pais te colocam em risco espiritual se você não estiver se relacionando de maneira correta no padrão de Deus. Os casados, os cônjuges um ao outro, marido expõe a esposa expõe o marido. Cuidado, você está correndo sérios riscos espirituais se você não estiver tratando essas pessoas dentro da expectativa de Deus. As pessoas, de um modo geral, o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses para nós, capítulo de número 3, versículo 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, 12 a 14. Irmãos, que coisa interessante, né? Você está andando preocupado com isso assim? Faz parte do seu projeto de vida. Você realmente falar, olha, eu preciso suportar algumas situações. A Bíblia diz o seguinte, com relação às pessoas, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Está sempre preparado para falar desse Cristo, dessa esperança que tem dentro de você. Irmão, nós estamos vivendo de maneira tão animalesca, que todas as vezes que nós temos a oportunidade de colocar a Bíblia em prática, a gente fecha esse livro e vai para o coração, e vai para as nossas maldades, e vai para os nossos achismos e para os nossos sentimentos. Você não está aqui para evidenciar os seus sentimentos, você está aqui para dar provas de que você é um crente em Cristo Jesus. O seu coração é enganoso e é perverso. O apóstolo Paulo diz que dentro dele não habitava bem nenhum. Por isso, por que você está correndo risco? As pessoas com que você convive te expõem, tanto para Deus quanto para o diabo. Deus vai te dar sempre a oportunidade para a partir de agora você começar a acertar. Se preocupe, irmãos. Se preocupe com isso. O que você está dizendo, o que você está sentindo, como você está se comportando. Tem uma galera que Jesus chamou dos nossos inimigos, até essas pessoas nos expõem. Esses aqui são os mais fáceis de se tratar. O que Jesus disse sobre os nossos inimigos? Mateus capítulo 5, versículo 41 em diante, Jesus diz assim, ó: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. De quem lhe pede, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Os meus desafetos, eles são os mais fáceis para eu me relacionar com eles, porque eu dependo de que eles me procurem. Então, se o inimigo, se a pessoa, o seu desafeto te procurar,
o abençoe. Não retalhe, não se vingue, não pague o mal com o mal, diz a Bíblia. Queridos, é impressionante então, como eu fiquei feliz de Deus me chamar a atenção, eu lendo um texto aleatório que parecendo que não tinha nada a ver, que era Daniel capítulo 4, mas na hora, esse negócio falou assim, quando Daniel fala para Nabucodonosor, tenha compaixão dos necessitados. Aí eu comecei a ver o risco que eu corro. Por que eu estou em perigo? Eu estou sendo exposto quando eu não me preocupo com nada. Não me preocupo com nada. Estou em um automático como filho. Nem sei o que a palavra de Deus diz sobre isso. Estou no automático como esposo ou como esposa. Estou no automático como pai. Estou no automático lá na igreja, apenas cumprindo um compromisso. E na verdade, todos os seus relacionamentos estão te expondo, positivamente ou negativamente. Quando é positivamente, há um galardão nisso. A Bíblia diz que quando o meu jejum não é um jejum de passar fome, mas é um jejum em que eu vou me preocupar. Isaías chama a atenção de todas as nações, a nação que estava ali cumprindo o ritual do jejum mesmo, de passar fome 2 vezes por semana. Aí ele falou assim, não é este o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que vocês sofram na tentativa de ser bênção na vida daqueles que precisam e daqueles que fazem parte do seu convívio. Me chamou muita atenção esses textos. Quando Jesus vai falar sobre o julgamento, irmãos, ele não vai falar de grandes desastres, ele vai falar de como foi que eu tratei com as pessoas que precisavam e eu podia ajudar. E por fim, João vai falar de uma coisa que eu quero passar para vocês aqui. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Deixa eu falar uma coisa sobre o escritor do Evangelho de João, que provavelmente foi João. Ele não trabalhava com meio termo sobre esses dois extremos aqui, ó, amor e ódio. Ou é amor ou é ódio. Não tem, eu gosto mais ou menos, eu tenho simpatia. Ou você ama ou você odeia. Essa é o estilo de João, principalmente na sua primeira carta. Aí João diz assim, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Gente, olha como que nós corremos risco. A gente canta, a gente faz declarações, a gente ora, a gente fala com Deus, mas as pessoas fazem parte da minha preocupação para eu evidenciar nos meus relacionamentos. Eu estou demonstrando o quanto eu adoro a Deus na relação com a minha esposa ou com meu esposo, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com as pessoas por quem eu não nutro nenhum tipo de simpatia, mas eu preciso evidenciar o quanto eu adoro a Deus nessa minha relação. Na igreja, você percebe como você está em perigo. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se você é daqueles que preferem ter razão do que ser uma pessoa que abençoa até o errado, você está precisando rever. Se durante essa semana alguém foi vítima da sua falta de preocupação em abençoar essa pessoa, você precisa rever isso. Porque você está correndo sérios riscos.
Você está vivendo no meio de pessoas muito perigosas. Não porque elas querem te fazer mal, é porque elas te comprometem diante do Senhor. Elas comprometem a sua fala quando você diz que você ama a Deus. Elas comprometem você diante de Deus e expõem você ao inimigo da sua alma, que fica lá, te acusando, buscando uma brecha para de alguma forma acertar algum dardos inflamados. Meus irmãos, vamos ajudar uns aos outros. Vamos estar nos relacionando com a palavra de Deus, com esta preocupação. Seja o alvo de todo o conhecimento que você está buscando, e você tem uma missão só. Uma missão só. Ser o que Deus colocou você para ser aqui na terra. Um canal de bênção, uma pessoa que veio para abençoar. Não tem ninguém com quem você vai se relacionar, até os seus inimigos são alvos de sua bênção. Então, queridos, tome cuidado. Essa pessoa que está do seu lado aí é um perigo na tua vida. Cuide dela. Mostre o quanto você adora a Deus na maneira com que você se relaciona com essas pessoas.